deixar de prestar atenção nos ambientes que nós temos vivido, porque eles têm o poder de nos adoecer. Eles têm o poder de nos colocar prostrados espiritualmente, como a sogra de Pedro estava. O ambiente que ela estava trouxe aquela doença, e às vezes o que vai trazendo uma doença espiritual, o que vai trazendo o desânimo, o que vai trazendo a incredulidade, o que vai tirando os nossos olhos do Senhor é justamente os ambientes que a gente fica. O ambiente é uma coisa tão forte que se você pegar um bebezinho que nasceu na China, filho de chineses, a origem dele é a China e ele crescer na sua casa, ele vai falar português. Porque o ambiente é mais forte do que a genética. O ambiente que vivemos é mais forte do que a nossa genética. Ele pode conduzir a gente a ser quem a gente não devia ser. Quem está entendendo? Então, essa palavra é forte por quê? Porque o ambiente em que ela vivia colocou ela prostrada, colocou ela deitada. Quando a gente fala de toxicidade, a usina de Chernobyl foi desativada por quê? Porque no lugar em que houve a explosão de uma das usinas, o ambiente se tornou tomado de radiação. E se alguém morar lá, o que acontece com a pessoa? Ela sofre mutações genéticas, ela desenvolve tumores, ela adoece muito rapidamente por conta da quantidade de radiação que tem no ambiente. Ela pode insistir em ficar lá, mas ela vai colher os frutos de estar naquele ambiente. Ela vai adoecer, ela vai morrer antes do tempo. Por quê? Porque o ambiente foi contaminado pela radiação. Assim são os ambientes que nós vivemos. Assim são os lugares que nós vamos. Assim são as pessoas que nós ouvimos todos os dias. Porque o ambiente do nosso coração, o ambiente da nossa mente, ele é determinado pelas pessoas que nós trocamos todos os dias, conversas, ideias. Quando você conversa com alguém, você está transferindo o que você tem para essa pessoa e recebendo dessa pessoa. Então o ambiente da nossa mente começa a ficar contaminado, começa a ficar impregnado de coisas ruins. O nosso coração começa a ficar impregnado de coisas ruins, muitas vezes, de tanto ouvir, conversar com algumas pessoas. Aqui fala de uma febre. E eu vou trazer para o mundo espiritual, por quê? Porque muitas vezes estamos com febre, mas espiritualmente. E o que indica que eu estou febril espiritualmente? Eu estou prostrado. Quando eu começo a ficar prostrado, quando eu começo a ficar desanimado, quando o meu coração começa a ficar... Gente, derrubei tudo aqui atrás. Quando o meu coração começa a ficar incrédulo, quando o meu coração começa a ter maus olhos, eu olho para todo mundo esperando uma coisa ruim. Eu olho para todo mundo esperando que aquelas pessoas sejam iguais às lá de trás que me decepcionaram. Quando os meus olhos começam a ficar assim, quando o meu coração começa a ficar assim, eu estou febril espiritualmente. E essa palavra mostra que Jesus, ele não se esconde de nós quando estamos doentes, ele não se afasta de nós quando estamos doentes. Jesus, ele estava ali na beirada da cama e ela estava deitada. Então Jesus, ele não vai embora. Jesus, ele não se afasta de nós quando a depressão chega. Jesus não se afasta de nós quando a tristeza chega. Jesus não se afasta de nós quando o problema, a doença chega. Ele está ali. E o que ele faz com aquela mulher? Ele toma ela pela mão. É isso que Jesus faz quando estamos vivendo um problema. Ele toma a gente pela mão.
mas a decisão de se levantar é nossa. A decisão de dizer, Senhor, eu quero me levantar, eu quero deixar essa febre dos maus olhos, eu quero deixar essa febre da incredulidade, eu quero deixar essa febre do desânimo, eu quero deixar, Senhor, essa febre. Eu quero deixar essa febre da tristeza constante. Eu quero deixar essa febre da preocupação constante. Eu quero deixar essa febre da ansiedade com o Senhor. Eu decido se eu levanto ou não, mas Ele toma a gente pela mão. Ele pega nas nossas mãos. Ele saiu da igreja com Pedro, foi para a casa de Pedro e o milagre aconteceu lá dentro. E existem 3 lições nessa palavra. A primeira eu já falei do ambiente. Você precisa cuidar do ambiente externo. Dei o exemplo de Chernobyl, porque o ambiente externo que está fora te contamina, entra pelos seus ouvidos, entra pelos seus olhos. E o ambiente interno, o ambiente do seu coração, o ambiente da sua mente. Quando a gente está com febre, a febre ela é um indicativo de quê? Que alguma coisa está tentando atacar o nosso sistema imunológico, e a febre é uma forma que o organismo tem de se defender. É ou não é? De mostrar que tem algum ataque acontecendo. Então, quando estamos tendo muito maus olhos, quando o nosso coração está muito cheio de coisas ruins, quando a nossa mente está tomada pela preocupação, está tomada pela incredulidade, isso é um indicativo que estamos sendo atacados e que a gente precisa segurar na mão de Deus. Do contrário, essa febre pode nos matar. Essa febre pode nos levar a morrer espiritualmente, a apagar a chama do Senhor dentro de nós. Quem está entendendo? Aí aqui, Jesus a colocou, pegou nas mãos dela e ela se colocou de pé. Sabe qual foi o indicativo de que aquela mulher estava curada? Aqui diz assim, ó, no versículo 31, a febre a deixou e ela passou a servi-los. Sabe o que me chama a atenção aqui? Porque a casa estava cheia de gente, mas ninguém estava servindo. Tinha muitas pessoas ali para servir, mas ninguém estava servindo. E quando ela fica curada, ela vai servir por quê? Porque as mãos paradas voltam a servir. Quando somos tocados pelo Senhor, quando somos curados, quando somos restaurados, sabe o que indica essa restauração? A nossa disposição em servir a Deus. A nossa disposição em querer agradar o Senhor. A nossa disposição de voltar a fazer para Ele as coisas que um dia nós fizemos. A cura foi demonstrada pela disposição dela em se levantar imediatamente para servir ao Senhor. E doente, acamado espiritualmente, nós não conseguimos servir. Quem está entendendo? Enquanto estamos tomados por uma febre espiritual, nós não conseguimos servir ao Senhor. E por que ela se levanta para servir e não as pessoas que estão ali na casa? Por que ela é a única que se levanta para servir e não os outros que estão na casa? Porque Jesus usa justamente a doença, a área doente da nossa vida, a área problemática da nossa vida, para que a gente sirva nessa área. Então Jesus não deixou que ninguém servisse, ela se levantou para servir. Por quê? Porque o que provocava a doença nela se transformou em serviço para Deus. É por isso que a área da sua vida que você mais sofre resistência, mais sofre dificuldade, mais difícil, aquela área que é difícil de se resolver, é justamente nessa área que Deus vai te colocar de pé para que você o sirva.
É justamente nessa área que Deus vai te levantar para que você o sirva. A casa da sogra de Pedro mostra, Jesus entrou lá e o milagre aconteceu na casa dela. Aconteceu porque, olha só como é que é interessante isso aqui. A palavra diz que rogaram por ela. Alguém rogou por ela. Alguém falou da situação dela para Jesus. Alguém trouxe o que ela estava vivendo para Jesus. Alguém decidiu interceder por ela. E quando você sai da igreja, que você chega na sua casa, às vezes você vai chegar lá, você tem um familiar que pode estar doente fisicamente, mas talvez a doença dele é espiritual. Mas a sua intercessão vai fazer Jesus pegar na mão dele. A sua intercessão vai levar Jesus para lá, para que ele levante ele, para que ele pegue ele pelas mãos, para que ele restaure a vida dele. Aqui diz que alguém rogou por ela. Assim como Deus sempre levanta alguém para rogar por nós, quando a gente está precisando de que Jesus tome nas nossas mãos, nós também somos esse instrumento na nossa casa. Porque através da sua vida, através da sua intercessão, Deus vai pegar na mão daquele familiar que está espiritualmente doente, que está espiritualmente afastado, que está completamente longe. Mas quando você sai da igreja, que Jesus vai com você, então Jesus está indo para tocar na vida dele, Jesus está indo para transformar ele, Jesus está indo para que ele se levante e o sirva justamente na área em que ele era doente, justamente na área em que ele mais foi atacado. Quem está entendendo? Então hoje, essa palavra traz para nós 3 lições. O ambiente que vivemos pode nos adoecer. Então cuidado com quem entra na sua casa. Cuidado com as pessoas que você está ouvindo todo dia. Cuidado com os lugares que você está indo. Porque nós não somos imunes ao ambiente que permanecemos. O ambiente acaba trazendo para nós aquilo que está nele. A segunda coisa, eu não consigo servir ao Senhor se eu estiver prostrado. Eu não consigo servir ao Senhor enquanto eu estiver, de alguma forma, febril espiritualmente. Porque eu vou ficar deitada, eu vou ficar prostrada e a minha capacidade de servir não vai poder ser alcançada por Deus. E a terceira coisa, quando somos curados, as mãos paradas voltam ao servir. Um indicativo de que Deus, que o Senhor Jesus me tomou pela mão, um indicativo de que o Senhor me colocou de pé, é que eu o sirvo, é que eu me levanto para servi-lo, eu me levanto para fazer tudo aquilo que eu sei que vai agradar o Senhor. Então hoje eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa e pedir a Deus o seguinte: qual a área da sua vida tem estado febril? Qual a área não está andando? Porque a febre fazia com que aquela mulher ficasse prostrada e parada. Então, quando alguma área da nossa vida está parada, essa área está febril, essa área está doente. E eu quero orar por essa área da sua vida hoje. Porque é nessa área que você será levantado por Deus para servi-lo e para honrá-lo. Amém? Fica de pé então, em nome de Jesus. Coloca as 2 mãos sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus. Senhor, toda pessoa que adoecia de malária demorava 3 dias para conseguir ficar de pé, Senhor. Mas quando o Senhor cura aquela mulher, ela se levanta imediatamente, porque aquilo que o Senhor faz na nossa vida foge da realidade, foge da normalidade, foge do comum, foge, meu Pai, daquilo que se é esperado. E, meu Deus, aquela mulher se reergueu
imediatamente. E assim como aquela mulher, meu Pai, se reergueu imediatamente, eu peço ao Senhor que nessa manhã, o Senhor venha tocar, meu Deus, na área da vida dessa pessoa que tem estado febril. Eu não sei se a febre é emocional. Eu não sei se a febre é espiritual. Eu não sei se a febre é financeira. Eu não sei, Senhor, se é na saúde dela, no corpo dela. Eu não sei se a febre tem estado no casamento dela, nos filhos, na família. Mas eu sei, meu Pai, que quando o Senhor pegou nas mãos da sogra de Pedro, ela se levantou imediatamente. Ela não precisou do período de recuperação normal para quem tinha doença. Porque aquilo que o Senhor faz na nossa vida não é normal, meu Pai. E o Senhor a tirou da prostração. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que nessa manhã, a área da vida dessa pessoa que está prostrada, a área, Senhor, da vida dessa pessoa que está febril, que está deitada, que está parada, sem se movimentar, sem andar, que o Senhor, meu Deus, nessa manhã, venha tomar essa área da vida dessa pessoa pela mão e colocar essa área de pé, porque eu sei que nessa área que o Senhor a coloca de pé, ela vai servir ao Senhor. As mãos paradas voltarão a servir ao Senhor. Aquilo que está parado na vida dela voltará a servir ao Senhor. Nada vai impedir que essa pessoa glorifique o Senhor, meu Pai. E eu peço, meu Deus, assim como nessa palavra, Pedro estava na igreja, mas com um familiar doente. Pedro estava na igreja, mas com a sua sogra acamada. Mas o Senhor foi com ele. Meu Deus, quando essa pessoa sair daqui hoje, meu Pai, o Senhor também vai com ela. Porque onde ela chegar, o Senhor vai chegar. Onde ela tocar, o Senhor vai tocar. E eu creio, meu Deus, que a bênção que o Senhor derrama sobre a vida dela nessa manhã vai chegar na casa dela, vai chegar na família dela. O ambiente de morte se transformou em um ambiente de vida. Meu Deus, e assim, quando ela chegar em casa, o ambiente pode estar um ambiente ruim, pode estar um ambiente tenso, mas a presença do Senhor vai fazer com que o ambiente da casa dela, com que o ambiente da empresa, do lugar que ela trabalha, meu Pai, se transforme em um ambiente de vida, em um ambiente de restauração, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Levanta para o céu a sua mão. Aquele dia, levanta a mão para receber. Naquele dia, Pedro saiu da igreja e foi para a casa da sogra. Só que Pedro levou Jesus para dentro da casa da sogra. Levanta a sua mão. Quando você entrar dentro da sua casa, você vai levar Jesus para dentro da sua casa. Você não entender, quando você entrar na casa do seu filho, você vai levar Jesus para dentro da casa do seu filho. Quando você entrar na casa do seu neto, do seu parente, você vai levar Jesus para dentro dessa casa. Levanta a sua mão direita. Onde houver alguém doente, vai ser curado. Onde houver alguém prostrado, que parou de servir a Deus, de repente afastado, de repente caído, de repente desanimado, lá dentro daquela casa, essa doença espiritual vai cair por terra. Onde você entrar, onde você pisar, não sei se você toma posse, mas Deus disse para Josué, Moisés está morto, agora onde você pisar eu vou te honrar, Josué. E eu queria te dizer hoje, meu irmão, Josué está morto. Deus está me mandando te dizer hoje,
Onde você colocar a planta dos seus pés, vai haver avivamento, vai haver fortalecimento. Estenda a mão lá em direção da sua casa lá. Fala para ele: Senhor, entra na minha casa. Vai determinando agora, vai profetizando: Senhor, entra no meu lar. Senhor, entra no meu lar. Senhor, entra na minha casa. Meu Deus, faz um milagre acontecer lá em casa hoje, meu Pai. Entra, meu Deus. Aí entra nessa casa. Entra, meu Deus, para que haja restauração. Da mesma forma que o Senhor fez na casa, meu Deus, a sogra de Pedro, então faça na casa dessas pessoas. Chame Jesus agora. Diga para ele: entra na minha casa, Senhor. Eu vim aqui nesta manhã te buscar. Eu quero que o Senhor esteja comigo na minha casa, meu Deus, para que haja essa mudança, para que haja essa transformação que não tem existir, meu Deus. Traz a vida desta pessoa, prostração, desânimo, tudo isso tem acabar. E, meu Deus, que essa pessoa possa se erguer a partir de agora. Que no lar dessa pessoa, meu Deus, ela venha ter força para te servir. Que ela venha, meu Deus, se erguer para servir o Senhor com a vida dela. Ó Deus, nós te clamamos nessa manhã, meu Deus, porque nós te queremos. Nós viemos te buscar, Senhor. Isso, com a mão estendida lá para sua casa. Diga assim: eu creio. Fala, igreja, fala, diga: eu creio que lá na minha casa muita coisa está mudando agora. Diga assim: a atmosfera já mudou. Diga assim: a atmosfera já mudou. Diga: está acontecendo mudança agora lá na minha casa. A atmosfera já mudou. Oh, aleluia.